Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre os principais pontos para o tratamento da asma. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com você. E antes de começar a falar neste tema, é importante falar que esses pontos, eles foram baseados nesta pesquisa científica que foi publicada aí na semana passada, acho que dia 7 ou dia 6 de dezembro, então é bem recente. O que essa pesquisa fez? Ela avaliou todo o banco de dados de ensaios clínicos do mundo nas últimas décadas e fez o que eles chamam de data mining, que é a mineração de dados ou processamento de dados. Então, basicamente, essa pesquisa ela teve como objetivo entender e saber quais eram os principais pontos, canais e combinações utilizadas para o tratamento da asma com base em ensaios clínicos. Então, ela foi baseada na coleta e análise de ensaios clínicos do mundo inteiro das últimas décadas e eles fizeram mineração de dados, que é o quê? Processamento, coleta e processamento dos dados. Então, eles bateram uma pesquisa com outra, relacionaram um ponto com outro, uma pesquisa com outro, um resultado com outro, e assim, através de muitos processamentos de dados, de técnicas estatísticas, etc., eles conseguiram definir aí os principais pontos para a asma. Agora, esses aqui são os melhores pontos para a asma para o meu paciente? Não sei. Não é um protocolo pronto e nem alguma coisa que a gente deve utilizar aí na nossa prática clínica de olho fechado. Mas serve como embasamento de algo que já foi testado, já foi comprovado e que funciona. Agora, antes de falar sobre quais são esses pontos, quais são esses canais e essas combinações, a gente precisa entender como que se dá a asma através do olhar da medicina chinesa. Então, quando a gente fala em asma, nós temos principalmente 3 órgãos envolvidos: pulmão, rim e baço. Entre pulmão e rim, a gente tem aquela relação de descendência do Qi. Então, o pulmão, ele descende o seu Qi para o rim. A gente vai lembrar lá da via das águas. Então, os fluidos do pulmão, eles descem para o rim. E o rim, ele tem a capacidade, ele precisa recepcionar esse Qi que o pulmão manda. Então, o pulmão manda Qi, o rim recepciona esse Qi. Quando o rim recepciona esse Qi e processa, ele devolve uma parte para o pulmão. Então, pulmão e rim, metal e água, eles têm uma relação muito direta de descida e subida, então eles vão se comunicando. Quando essa comunicação é prejudicada, ou porque o pulmão não consegue fazer a sua função de descender, ou o rim não consegue fazer a sua função de recepcionar, ou depois de elevar, de mandar para cima, a respiração fica prejudicada e aí ocorre a respiração asmática, que pode ter relação tanto com o processo de inspiração quanto o processo de expiração. Mas aí são os 2 órgãos principalmente envolvidos com a asma, pulmão e rim. Agora tem o terceiro, que é o baço. E como que o baço entra nessa relação? O baço responsável pela função de transporte e transformação. Quando o baço está afetado por alguma patologia, o que acontece com o baço? Ele começa a produzir umidade no aquecedor médio. E essa umidade produzida pelo baço acaba atrapalhando essa relação de pulmão e rim. Então, eu preciso fazer o quê? Corrigir o baço para que ele funcione corretamente, pare de produzir umidade que prejudica essa relação de pulmão e rim, e também eliminar esta umidade, esta relação aqui que tem no meio. Então, basicamente, é isso que representa a asma na medicina chinesa. Relação entre pulmão e rim prejudicada, ou através da disfunção ou patologia ou do pulmão ou do rim, ou através da influência de uma patologia do baço. Muito bem. E aí a gente tem os gatilhos de pioras para o quadro, que segundo a medicina chinesa, o principal deles é invasão por vento. Então a pessoa tem asma, ela é diagnosticada como asma, na medicina ocidental é uma doença que não tem cura, eu tenho asma, e sei, uso a bombinha, etc., trato com medicina chinesa também. E aí quando você tem uma invasão de vento, você tem uma piora no quadro. Por quê? Além de toda essa dificuldade de relação entre pulmão, rim
que pode ser atrapalhada pelo baço, a gente começa a ter também um fator patogênico externo que vai prejudicar ainda mais funções de pulmão. E aí, outra questão também que piora o quadro são os alérgenos, né? São, por exemplo, o pó, a poeira e pelo de gato, etc. São situações que geram processos alérgicos no corpo que também vão atrapalhar ainda mais essa função do pulmão com relação ao rim e também o baço atrapalhando. Então, acaba ficando tudo atrapalhando ali no meio e o quadro de asma, ele é agravado. Muito bem. Do resultado dessa pesquisa, eles indicaram esses 6 pontos relacionados para o tratamento da asma. Então, a gente tem lá o bexiga 12, que é um ponto super interessante para tratamento de fator patogênico externo, principalmente vento. Então, desse ponto eu tiro o vento. Bexiga 12. Bexiga 13, ponto Chu dorsal do pulmão. Então, eu consigo tonificar diretamente o pulmão. Estou trabalhando diretamente a função do órgão. Bexiga 20, ponto Chu do baço. Então, também estou tonificando um outro órgão que também tem uma relação direta com a asma, que acaba prejudicando essa funcionabilidade entre pulmão e rim. E, por último, eu tenho o beixu do rim, bexiga 23. Então, bexiga 13, bexiga 20, bexiga 23, eu trabalho, fortaleço, tonifico e ajudo na função dos 3 órgãos envolvidos com a asma. E aí tem o ponto extra de Jinchuan, que é um ponto para a asma. Ele fica localizado a meio sul lateral ao VG14. Então, é um ponto específico para o tratamento de condições respiratórias, um ponto extra. E o próprio VG14, que é o ponto onde todos os canais Yang se encontram, e é um ponto também super interessante para eliminação de fatores patogênicos externos. E aí, dentro disso que eles analisaram na pesquisa de todos esses ensaios clínicos, eles disseram o seguinte: principais canais utilizados para o tratamento da asma. Canal da bexiga, Taian do pé. Canal vasogovernador, canal extraordinário, que é o controle dos Yang, e o vasoconcepção, que é o mar do Yin, controle da parte Yin. Então, olha que interessante. Tratamento da asma dentro da resposta dessa pesquisa, de análise de vários ensaios clínicos, não apareceu principalmente canal do pulmão. E a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em respiração, em asma, é canal do pulmão. Mas aqui ele mostra o quê? Que outros canais podem ser efetivos para o tratamento da asma. Não quer dizer que você não vai usar o canal do pulmão. Isso quer dizer que, na maior parte dos ensaios clínicos avaliados que tiveram resultados positivos, foram principalmente utilizados o canal da bexiga, principalmente os beixu, canal do vaso governador e canal do vaso concepção, VG e VC, o Reimai e o Dumai. Muito bem. E aí, a pesquisa traz 2 combinações interessantes para o tratamento da asma. A primeira delas é o tratamento para o caso que não está agravado, ou seja, o tratamento regular da asma. Qual que é o objetivo desse tratamento? Fortalecer pulmão, fortalecer baço, fortalecer rim e também trabalhar o ponto extra relacionado à respiração, que é o Jinchuan. Então, ele vai usar bexiga 13, bexiga 20, bexiga 23 e o Jinchuan numa tentativa aí de harmonizar, de fortalecer esses órgãos e diminuir essa questão da dificuldade ou dessa descendência do Qi pelo pulmão, ou da recepção do Qi pelo rim, ou da influência da umidade gerada por uma deficiência de baço. Então, estou tonificando e deixando o corpo mais forte, entre aspas, para melhorar esta condição. E a segunda combinação é uma combinação aí já para o caso agravado, já para a crise de asma, onde ele vai ter como objetivo o quê? Eliminar vento, eliminar fatores patogênicos externos e ajudar a respiração, fortalecer principalmente a relação de pulmão. Então, ele vai usar nessa combinação bexiga 13, ponto Chu do pulmão, bexiga 12, relação direta com vento, VG14 e o Jinchuan, que é o ponto extra para asma. Então, assim, a gente tem 2 combinações interessantes, uma para tratamento regular e uma para tratamento durante crises.
Mais uma vez, lembrando, esse tratamento é efetivo, ponto final, eu vou usar ele em todos os meus pacientes com asma? Não. Isso é a resposta de uma pesquisa científica e a gente tem que entender isso como tal. É uma avaliação de vários ensaios clínicos que foram feitos com relação à asma, várias outras pesquisas que avaliaram o uso da acupuntura e sua eficácia em pacientes asmáticos. Agora, na prática clínica, obviamente, você precisa avaliar o seu paciente, passar pelos 4 pilares do diagnóstico, definir a síndrome principal que causa esse problema, e aí sim, com base nisso tudo, criar a sua estratégia de tratamento, ou seja, o que você vai fazer, o seu princípio de tratamento, o que você precisa fazer e a combinação de pontos, que é como você vai fazer isso. Então, essas combinações, elas servem como um exemplo, como um guia para você. Você não vai usar só isso, você pode combinar outros pontos, você vai encontrar outras situações do seu paciente. Então, é necessário que você sim faça o diagnóstico, lembrando que protocolo na medicina chinesa não serve para ser usado de uma forma cega, de olho fechado. Ele serve como guia, como forma de entender alguns processos e algumas formas da gente atuar na prática clínica. Então, essa é mais uma pesquisa científica super interessante sobre acupuntura. Lembrando que vale sempre a pena a gente dar uma olhadinha aí nas novas publicações científicas, que agrega muito valor, tanto para o nosso conhecimento teórico, quanto para a nossa prática clínica. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente pelas redes sociais e também pelo site, porque lá tem muita informação legal, tem muito artigo legal, feito especialmente para você sobre medicina chinesa. Te vejo no próximo vídeo, então, até lá, tchau, tchau.